Olá pessoal, aqui é o canal, eu sou o Izzy José Leite, psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelações. Agradeço a presença de vocês. Este é um bate-papo que a gente tem à luz das constelações familiares. Primeiramente, como sempre, eu gosto de agradecer todos aqueles profissionais que permitem com que hoje nós possamos estar em casa, trabalhando e também entrando em contato com todas aquelas pessoas, que nos querem bem e que querem se informar. O objetivo da live é justamente trazer ou levar mais informações a todos vocês desses conteúdos que acontecem conosco na vida cotidiana, né? Que acontecem conosco na nossa vida corrida, procurando levar um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais, né, de luz e também de dúvida, né? Dúvida é interessante, não é só de perguntas que vive o mundo, mas, né, é interessante a gente estar sempre se questionando sobre o que está acontecendo, principalmente a pergunta que eu gosto, né, de provocar nas pessoas. Né? O Mário Sérgio Cortella, né, que é um grande filósofo contemporâneo, ele tem um livro que é justamente esse mote. É por que a gente faz aquilo que a gente está fazendo? Né? É um questionamento que é interessante que a gente faça, que é interessante que a gente se permita fazer, né? Porque nos tornando consciente, a gente vai poder ver, perceber aquilo que nós estamos fazendo e com isso escolher diferente, para que a resposta, né, que a vida nos dá seja diferente daquela que nós já estamos acostumados. Tá? O tema de hoje é um tema também muito interessante, como de todas as nossas lives. E eu já convido você, meu amigo que está assistindo agora, ou que vai assistir depois, para que entre no meu canal, né? Dê um like, assista lá as outras lives que já estão gravadas, né? E se inscreva, né? Para que você sempre receba notificação de quando a gente estiver ao vivo. Tá? É um prazer estar aqui falando com todos vocês e dando, né, essa contribuição que a gente pode dar, né, do conforto do lar, atingindo, né, todas as pessoas. Para quem quiser, como eu sempre falo, trazer sugestões de tema para o nosso bate-papo, um bate e um papo, né, porque só eu estou falando aqui, mas vocês têm disponibilidade para isso, para poder também ajudar a gente nesses conteúdos. Então vocês podem, né, quando quiserem, trazer sugestão de tema, comentários, críticas. Críticas também são interessantes para que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso espectro, né? Tá certo? Sejam bem-vindos, tá? E é sempre um prazer estar com vocês. Tá? O tema de hoje é Deixe que até mesmo o remédio se vá. É um tema muito interessante, também é um plágio. Já vou dizer para você que é um plágio. Quem diz aí quem traz esse conteúdo para que a gente pense sobre o assunto é o Osho, o mestre Osho, e ele faz essa pungente afirmação: deixe que até mesmo o remédio se vá. Então, para que a gente possa contextualizar em relação ao que quer dizer isso, vou contar uma historinha. Né? Olá, tudo bem? Vocês que estão chegando? Então, já estou iniciando para que a gente possa então entrar no tema que é deixe que até mesmo o remédio se vá. Eu vou contar uma historinha para a gente contextualizar, tá? Disse que certa vez, num reino distante, né? Um reino muito, 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 muito distante. Certa vez, o príncipe saiu a caçar, o príncipe do reino saiu a caçar, e durante essa caçada ele machucou a perna, fraturou a perna. Levado às pressas de volta para o castelo, ele recebeu, logicamente, a medicação, o tratamento do pessoal do castelo, e ele teve, logicamente, que enfaixar a perna, e ele se viu impossibilitado, né, de fazer as suas atividades diárias, né? E para ajudá-lo, olha que interessante, para ajudá-lo nessas tarefas diárias, naquelas coisas que os príncipes fazem tão bem, né? Ele ganhou uma muleta, né, de presente. E a muleta, o que é a muleta? Todo mundo conhece a muleta. A muleta é aquela
né, aquele instrumento que auxilia realmente a pessoa a se locomover quando por algum motivo alguns dos membros estejam incapacitados. Tá? Então ele ganhou a muleta, é uma muleta muito bonita, né, que o rei mandou fazer rapidamente, toda bonita. E aconteceu que o príncipe gostou, achou muito bonita a muleta, e a muleta realmente era necessária, né, porque ele estava debilitado, ele havia sofrido uma fratura na perna, estava com a perna enfaixada, não podia se locomover e precisava da muleta, né, e ganhou uma muleta bonita. O que aconteceu é que nos dias seguintes ele passou a ganhar muleta de todo mundo. Né? As pessoas condoídas com a situação daquela pessoa, do príncipe, ainda mais do príncipe, começou a enviar para eles, né, presentes de muleta. E uma muleta mais bonita do que a outra. Né? Uma muleta de ouro, outra cravejada, né, de pedras preciosas, outra de madeira de lei, né, bem entalhada, outra com prata. Então, a cada dia ele ganhava uma muleta nova, né? Tinha uma coleção de muletas lá à disposição dele. E ele foi, logicamente, na medida que ele foi se recuperando, ele foi usando, né, as muletas, uma hora especial, uma hora outra, né? E ele acabou gostando da muleta, né? E ele percebeu, né, que já estava começando a se recuperar, no caso da perna, ele percebeu que se de repente ele aparecesse sem a perna enfaixada, ele ia deixar de ganhar as muletas. Olha o pensamento, né? Pensamento infantil, né? Então ele percebeu isso, ele teve essa cara, falou, olha, se eu de repente eu ficar bom, eu vou deixar de ganhar muletas. Né? Bem lógico, né? O que ele fez? Ele escondeu, né, que ele estava bem. Né? Cada hora ele apresentava, não, está se recuperando, não deu certo isso. E foi ganhando, né? Todos os dias ele ganhava uma muleta nova. Né? Até que foi passado um tempo que ele esqueceu, e a gente costuma fazer isso, ele se esqueceu porque que ele usava a muleta. Né? E continuou usando a muleta. Mesmo não precisando da muleta, ele começou, né, a usar a muleta toda hora. E ele, como sendo um príncipe, né, e olha a importância das figuras públicas, né? Ele sendo um príncipe, não precisando da muleta, mas usando a muleta, começou a ditar, logicamente, moda, né? Porque as pessoas olhavam para o príncipe belo, garboso, com uma muleta lá toda, né, charmosa, e as pessoas também começaram a usar muletas. Após um certo tempo, todos no reino começaram a usar muletas, mesmo sem necessidade. E passado muito, muito tempo depois, os estranhos que chegavam na cidade perguntavam, mas por que todo mundo usa muleta? E ninguém sabia o motivo, só sabia que a muleta era necessária. Né? Então eles se acostumaram com a muleta. E isso, né, trazendo essa analogia para hoje, né, para a nossa vida, para a gente perceber quais são as nossas muletas. E o momento em que a gente precisa deixá-lo. A muleta, naquele momento específico em que o príncipe estava adoentado, estava debilitado, ela era necessária, ela foi necessária, ela teve a sua importância. Então, as muletas são necessárias. Eventualmente, num momento da nossa vida, a gente precisa de suporte de outra pessoa, a gente precisa do amparo, a gente precisa do acolhimento. E é bom que existam pessoas que possam dar esse acolhimento, esse amparo, esse suporte para a gente. Como eu disse em lives anteriores, né? Quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está no meio da balbúrdia, quando a gente está realmente sufocado de problemas, a gente não consegue ver a saída. Né? A gente fica muito aturdido com todas as coisas que nos acontecem, que a gente perde um pouquinho a noção da saída. E aí, nesse momento, a gente precisa, obviamente, de ajuda de terceiros. Mas o mais importante, é isso que o contexto traz, né, o tema da live é justamente essa, é que a gente perceba que até mesmo o remédio precisa ir embora. Assim como a muleta, o remédio também precisa ir embora. O remédio é uma muleta, é um paliativo, é um instrumento que é necessário num determinado período da sua vida,
Talvez no momento em que você se veja sem saída, com preocupações enormes, você busca a ajuda de um profissional e o profissional ele vai te dar um remédio para que você consiga voltar ao seu reequilíbrio, ao seu equilíbrio. Mas é importante, é muito importante, e por isso que eu estou batendo, né, nessa tecla, é que a muleta, assim como o remédio, assim como a muleta, elas são temporárias. Tá? E à medida em que ela cumpriu a sua finalidade, ela deve ser deixada embora. Por mais bonita que ela seja, mesmo que seja uma muleta de ouro maciço ou de diamante 24 quilates, não interessa. Por mais bem trabalhada, por mais que ela tenha sido um presente de coração de alguém, com toda a caridade, com toda a boa vontade, ainda assim, a muleta não faz parte da gente. E ela deve ser, no momento certo, também desapegada. Olha a conexão. Porque a gente costuma ficar apegado às muletas. Né? Vocês já ouviram aquela história? Né? De repente um namorado briga com outro e fala, olha, eu não consigo viver sem você. Né? Quando você ouve, já desconfia, né? Não tem como. Né? Como é assim? Como é que eu não consigo viver sem você? Por acaso você é deficiente? Porque existem algumas pessoas que realmente têm necessidade do amparo permanente de outras pessoas. Né? No caso dos deficientes. Tá? Então, essas pessoas elas necessitam do amparo, da proteção, da vigilância. As crianças menores precisam da supervisão dos pais. Né? Aí sim. Mas se você é uma pessoa já formada, adulta, né? Como é que você pode dizer assim, sem você eu não consigo viver? Né? Isso é uma metáfora, né? É uma forçação de barra. Né? Algumas mães costumam fazer isso, né? Costumam fazer a chantagem com os filhos, né? O filho faz alguma coisa, eu que limpei, que te dei de mamar, que fiz isso para você, olha que eu estou recebendo agora. Você não pode fazer isso comigo. Entende? É o apego. Então, muletas tem muito a ver com apegos. A gente, às vezes, se apega àquilo que a gente momentaneamente precisou e aí não quer largar mais. Como a história do príncipe. O príncipe não quis largar mais da muleta. Por quê? Porque ele percebeu que ele ia deixar de ter a importância quando não tivesse mais o problema. E é outra coisa que é importante, eu sempre digo, quando eu faço os grupos de constelações, os problemas dão importância para a gente. É importante que a gente perceba isso. Os problemas dão importância para isso. Quando você passa pela rua e vê uma pessoa bem, sorridente, você tá ok. Mas de repente você vê uma pessoa, né? E é muito comum. Você é uma pessoa de muleta, aí seu olho já bate atenção. Se você vê uma criança desnutrida, seu olho já bate atenção. Porque o problema chama a atenção. E muitas das vezes a gente usa, olha, é importante perceber isso. Muitas das vezes a gente usa esse recurso dos problemas, das muletas, para chamar a atenção. A gente aprendeu isso, infelizmente, aprendeu. A gente observa, né? Tá? Os filhos observam os pais. Né? Os filhos observam os pais. E mais importante, que é importante perceber, pessoal. Os filhos, quando eu falo filhos, crianças menores, elas não têm muita compreensão da palavra verbal, mas ela tem uma compreensão muito ampliada do exemplo. Então o filho, ele olha como é que o pai trata o avô, ele vai aprender. O filho observa a mãe. O vídeo... desculpa, deu um probleminha aqui. O filho, então, olha para a mãe e percebe como é que a mãe trata a tia, como é que a mãe trata a avó, a bisavó, né? E ele vai aprender essa forma. Então, se de repente o pai não se dá bem com o avô, grita com o avô, xinga o avô,
obviamente que o filho vai aprender, então é assim que a gente trata, né? Aí quando chegar na idade ele vai fazer a mesma coisa, porque ele aprendeu dessa forma. O aprendizado se dá pelo exemplo. A criança, ela tem uma percepção muito ampliada do exemplo, tá? Tá certo? E esses aprendizados vão passar para a gente. Então, uma das coisas que a gente aprende quando criança é que problema dá importância. Então, a criança, às vezes, ela fica doente para chamar a atenção do pai, para chamar a atenção da mãe. É uma forma dela chamar a atenção. Às vezes, por um motivo que não cabe aqui a gente julgar, e em constelação familiar a gente não faz julgamento, eventualmente um filho ele pode chamar a atenção dos pais, chamar a atenção para ele, né? E a gente vê aí, né? Vocês já passaram por um shopping e aquela criança esgoelando no corredor porque ela quer alguma coisa? As crianças aprendem isso. E mais, aprende com os pais, aprende com a família. Tá? Eu vou trazer aqui, nós estamos em conversação, vou trazer também uma pessoa da área de educação para a gente ver como é que os problemas da família chegam na sala de aula. E é isso que a gente está falando aqui também. Né? Os filhos aprendem as coisas em casa e reproduzem. Né? O primeiro local onde eles vão reproduzir isso é na escola. Né? Então, vendo o problema do aluno na escola, a gente percebe qual que é o problema dele dentro de casa. Tá? Então, eu vou trazer essa pessoa que trabalha na área de educação, muito legal, então vai ser uma live conjunta, e a gente vai, né, papear sobre essas coisas que acontecem, né? Na sala de aula. Muito legal. Para quem é professor, professora aí, fiquem atentos, porque logo, logo a gente vai estar divulgando. Mas, o tema é esse, então. Deixe que até mesmo o remédio se vá. Nós, né, eventualmente podemos precisar do remédio, mas a gente não pode tomar o remédio como sendo uma coisa substancial e essencial na nossa vida. A gente não pode tomar a muleta, que é um acessório, que é um instrumento destinado a auxiliar a nossa recuperação, num objeto principal. Ou seja, a muleta, que é um acessório, ele passa a ser mais importante que o seu próprio corpo. Né? Estou falando aqui em termos de alegoria, mas para vocês perceberem que muitas vezes a gente faz isso. A gente deixa com que aquilo que era secundário, aquilo que era acessório, passe a ser muito principal na nossa vida. Né? E é importante que a gente olhe para isso. Em constelação familiar, como eu já falei, a gente vai olhar para isso. Eventualmente as pessoas têm uma certa ilusão, né, de que a constelação familiar vai resolver o problema de alguém, de que a constelação familiar vai curar, vai mudar a vida de alguém. Não, eu já sou franco e sincero que isso não acontece. Tá? Eu como terapeuta, eu como facilitador de constelação, não tenho o poder de resolver o problema de ninguém. Tá? Não tenho poder de curar ninguém. O que a gente faz é, dentro do setting terapêutico, a gente faz com que a pessoa, junto com a gente, olhe para o problema, mas olhando de uma forma diferenciada, e é isso que é legal. Né? É você olhando para você aquela criança birrenta que está brigando, que está berrando, chamando a atenção dos pais. Tá? E aí, olhando para isso de fora, você pode escolher se você quer continuar a criança birrenta ou se você quer crescer, assumir a sua responsabilidade. Né? O Décio de Oliveira, que é um dos meus professores também, e também um dos pioneiros da constelação aqui no Brasil, ele conta uma história muito interessante. Diz que tem um amigo dele, chegou para ele e falou, olha, Décio, eu sei que você é constelador, tudo bem, mas eu vou dizer para você uma coisa, eu ainda não superei ainda. Meu pai, quando eu era criança, eu queria tanto uma bicicleta e ele
né, não pôde me dar. Eu fiquei muito zangado. Me dói até hoje, né, essa lembrança de que eu queria uma bicicleta e não tive, né? Assim, eu me vejo hoje profundamente infeliz porque eu não tive aquela bicicleta, né? As histórias que a gente conta, né? Porque a gente tem que convencer a nós mesmos, né? Então eu estava conversando. E o Décio, que é uma pessoa experiente, que né, além de médico, né, ele é constelador, então pegou de cara e falou, olha, quer saber de uma coisa? Você ganha bem? Ah, ganho bem. Você tem condições de comprar uma bicicleta? Assim, hoje eu tenho, ganho muito bem, tá? Então, deixe seu pai para lá, compre a sua bicicleta, vá ser feliz, não fique preso no passado, não se apegue a isso. Se hoje você tem condições de comprar, compre a sua bicicleta e seja feliz com ela, né? Porque a gente, a nossa criança que foi magoada, né? Eu digo de maneira geral, todos nós, de uma maneira ou de outra, nós fomos magoados, nós fomos decepcionados, desiludidos. Isso acontece, é coisa natural, faz parte da vida que isso aconteça. Até para o nosso próprio crescimento, né? Então a gente fica aí brigando, cobrando os nossos pais, né? E dentro da constelação a gente percebe que nós recebemos tudo aquilo que a gente precisava. E é muito importante perceber isso. É muito importante dar um enfoque para isso. Porque se você está hoje aqui, podendo olhar para mim, ouvir essa live, mesmo o vídeo depois que seja gravado, se você tem condições de compreender, perceber, isso significa que você foi maior do que todos os seus problemas. Percebe então que o passado passou, mas você ainda está segurando o passado? Então eu digo de maneira geral, porque a maioria das pessoas fazem isso, nós temos a nossa criança magoada, ou as nossas crianças, porque não foi só uma, foram várias, né? Foram vários os momentos em que nós fomos magoados, em que nós fomos decepcionados. E a gente guarda isso, tá? Guarda, porque em algum momento a gente quer cobrar, né? Então a gente fica gritando, o passado está aqui presente. Enquanto o passado não passa, ele é presente. Então a criança está aqui, batendo no peito. Eu quero aquela bicicleta que eu não ganhei. Né? Sem perceber que hoje, talvez você tenha condições de comprar a sua bicicleta e pode ser feliz. Não precisa cobrar do seu pai ou da sua mãe. Né? Olha que percepção legal. Né? Tem uma historinha budista também que é muito legal em relação ao apego, a gente grudar. Apego significa que a gente está grudando na coisa, que a gente não quer largar. E a gente faz isso o tempo todo. Tá? Eu costumo dizer nos grupos também que as pessoas pensam que são, né, os mortos que assombram as nossas vidas. Mas isso não é verdade. Na maioria das vezes, somos nós que assombramos a vida dele. Porque a gente não quer desgrudar daquela pessoa que já passou por esse plano. A gente quer segurar, manter, ver com que ela não saia de perto da gente. Então a gente está assombrando, a gente está mantendo, a gente está grudando. Às vezes a pessoa está sofrendo, né, porque ela já passou na época de estar aqui, mas ela está segura, a gente está segurando. A gente não costuma soltar. A gente não quer que a pessoa seja feliz e a gente não quer também ser feliz. A historinha budista é muito legal e ela vai dizer o seguinte: certa vez, dois monges budistas estavam caminhando pela praia, né? E eles precisavam atravessar, né, o mar, né, para o outro lado, né? E para atravessar o mar precisava de uma canoa, né? Então eles foram se dirigir até o porto para pegar a canoa e quando eles estavam se aproximando, né, da canoa, veio uma mulher e pediu, falou, olha, por favor, eu estou precisando também ir para o outro lado, vocês podem me atravessar? Talvez vocês não saibam, mas os budistas, os monges budistas, eles não podem, em hipótese nenhuma, ter contato com mulher. É um voto que eles fazem. Tá? Então, o monge budista não tem contato com mulheres.
tá? Aí um olhou para o outro, aí o mais experiente dos budistas falou, tudo bem, vamos lá. O mais jovem olhou assim, fez uma cara de desagrado, não estava entendendo a situação, mas tudo bem. Como era o mais velho que tomou a frente, ele ficou quietinho. Tá? Então colocaram a mulher, foram, atravessaram, né, e chegaram do outro lado. Chegou do outro lado, o mais velho se despediu, tal, foi. E aí o mais novo começou a brigar. Olha, você não podia fazer isso? Como que você fez isso? Como que você podia fazer isso? Não sei o quê. Você sabe que a gente não pode. Você sabe que... E ficou 3 horas, né, batucando na cabeça do maluco. Por que você não pode fazer isso? Onde já se viu? E agora? O que vai acontecer com a gente? Nós fomos desonrados. Você carregou uma mulher. Olha, que coisa. E ficou. Porque a gente costuma fazer isso, né? Bota lá o negócio e continua rodando. Aí uma hora, o mais velho olhou para o mais jovem e falou, olha, você está certo. Eu ajudei aquela mulher a atravessar. Eu carreguei, né? Nós carregamos aquela mulher. Mas eu deixei aquela mulher no porto. E você continua carregando ela até agora. A gente faz isso, pessoal. A gente faz. A gente gruda na situação e fica com ela, mesmo que ela não precise mais. É a muleta. A gente gruda na muleta porque a gente não quer perder a importância. Então, o mais velho disse, realmente, você está sendo verdadeiro. Nós carregamos aquela mulher. Mas observe, eu deixei aquela mulher no porto. Mas você está carregando ela até agora. Então, percebam as muletas ou as coisas que vocês estão carregando até agora sem necessidade nenhuma de carregar. E a gente está carregando muitas coisas. Tá? Quer ver um exemplo bem rapidinho? Entre vocês aí, quem tem problema de coluna? Né? Eu já falei para vocês em lives anteriores, né, que as dores no nosso corpo significam, de maneira geral, é lógico, sempre que eu falo aqui, pessoal, é de maneira geral, tá? De maneira geral, não quer dizer caso específico e também não é uma coisa direta, tá? São exemplos. Então, de maneira geral, o que a gente tem observado nos relatos das constelações é que pessoas que têm problemas na coluna, nas costas, né, é sinal de que o corpo está avisando que ela está carregando mais do que ela pode carregar. Nos dois sentidos, tanto fisicamente, né, porque realmente de repente a pessoa está carregando mais do que precisa carregar, quanto também emocionalmente, psicologicamente. Né? A carga que você está colocando em cima de você está sendo superior a que a sua estrutura corporal foi projetada para carregar. Então observe. Uma dica do Isis. Tá? Deem observado então nisso aí. Tá? Quais são essas muletas, quais são essas coisas que a gente não quer desapegar e continua carregando. Tá? Mesma coisa, não é específico, mas de maneira geral. Né? Quando vocês observam uma pessoa que tem um corpo forte, por que uma pessoa ia precisar de um corpo forte? Por que vocês acham que uma pessoa precisa de... Por que um lutador de sumô precisa de ter um corpo? Ou um pugilista, por que ele precisa ter aquele monte de músculo? Porque ele vai enfrentar grandes adversidades. Agora, observem para as pessoas do lado, vejam que as pessoas que estão um pouquinho acima do peso, quais são as adversidades que elas estão enfrentando. Muitas das vezes, então, a gente faz com que o nosso corpo fique robusto, porque a gente precisa
segurar muita coisa. A gente precisa carregar muita coisa. Não é que a gente precisa de ter necessidade, mas porque a gente se coloca na situação de carregar. Tem pessoas que carregam a família, tem pessoas que carregam o trabalho, tem pessoas que fazem tudo pelo outro. E aí, para você fazer tudo pelo outro, você tem que ter um corpo bem robustecido, senão você vai, né? Vai para baixo. Então observe, comece a observar. Esse é o tema da nossa live. Aquilo que já está na hora de ir embora, que você não precisa mais carregar. Mesmo que seja um remédio. Se ele já cumpriu a sua finalidade, né? Se ele já teve esse papel de relevância na sua vida, já te ajudou a sair da situação em que você estava, já está na hora dele ir embora. O Kalunga vai dizer bem interessante: vai, paixão, vai com Deus. Então a gente tem que ter a humildade, isso é humildade, a humildade e a coragem de permitir que as pessoas, que as coisas, que aquilo que não são mais necessárias na nossa vida se vão. E quando a gente percebe isso, é por isso que a percepção é interessante. Quando a gente percebe, quando a gente toma consciência disso, a gente pode observar. A gente pode, na verdade, escolher diferente. Por que é tão difícil, por exemplo, a pessoa parar de fumar? Né? E a gente ouve isso bastante. Ah, você não para de fumar porque você é fraco. Você não para de fumar porque você não tem força de vontade. É, algumas vezes não é isso. Algumas vezes a pessoa precisa, naquele momento, para ter o suporte. O cigarro, o vício, a comida, o trabalho, o sexo, a diversão, de repente eles estão substituindo alguma coisa, algum buraco existencial na vida da pessoa. E aí, se de repente ela larga aquilo, fica aquele buraco, ela não preencheu o buraco. Né? Tem muita gente que se atola aí de chocolate, de comida, porque ela quer preencher. Literalmente, olha que coisa louca, né? Literalmente ela quer preencher aquele buraco, mas é um buraco existencial, não é um buraco físico. É um vazio, é uma dor que não foi realmente elaborada, não foi satisfeita. Então ela vai colocando coisas para dentro para poder preencher. Acontece que a gente não consegue fazer isso. Né? O alimento, o cigarro. O cigarro é bem exemplo disso. A pessoa fuma um cigarro, daqui a pouco fuma outro cigarro, porque ela nunca vai se satisfazer plenamente com aquilo. Porque o vazio não é um vazio físico. A tendência é que depois fique, né, um vazio físico, né? Porque se a pessoa começa a fumar por muito tempo, vai criando um buraco mesmo no pulmão. Se a pessoa começa a comer muito, vai fazendo um buraco no estômago, né? São as úlceras, os cânceres, etc. e tal. Né? Então, aquilo que era emocional, com a repetição, com o hábito, vai se condensando e virando mesmo, né, uma coisa concreta, uma coisa física. Tá? Mas vamos perceber isso, vamos olhar para isso. O que está fazendo falta? O que é realmente importante e o que não é importante? O que a gente precisa carregar e o que ele não precisa carregar? Quando eu dou os meus grupos de constelação, eu sempre falo, você já tem aquela expressão engolir sapo, né? Provavelmente você já ouviu de engolir sapo. Engolir sapo é você, né, não ter condições de dar uma resposta naquele momento, uma série de circunstâncias. Às vezes você é um empregado, recebeu uma bronca e não tem como você, né? A situação não te permitiu devolver aquela situação de imediato. Então você teve que engoliu a seco aquela situação.
A gente chama isso de engolir sapo, né? Coitadinho do sapo. Sapo não tem nada a ver com isso, mas tudo bem, né? Então, eventualmente, e algumas vezes, nós somos obrigados a engolir o sapo. Apesar de a nossa consistência fisiológica não ser estruturada, né, no caso, para deglutir sapos, ainda mais sapos emocionais, mas eventualmente, a gente é obrigado a fazer isso, né, por uma série de circunstâncias. Não estou aqui também para julgar, nem para dizer que é bom ou que é ruim. Nós não estamos aqui. A constelação não faz esse tipo de trabalho. Nós estamos só observando que isso acontece, e acontece muito. Em determinada situação, você é obrigado a realmente fechar a boca e engolir a situação. O problema em si não é engolir o sapo. A dificuldade maior é que esse sapo não pode ficar aí dentro. Não é o lugar dele. Então, nós teríamos que ter processos para jogar os sapos fora. Devolver aqueles sapos, né, para o universo. Mas a gente não tem costume de fazer isso. A maioria das pessoas nem percebe que engoliu o sapo. E a maioria das pessoas nem sabe o que fazer com o sapo, né? Mas aquilo que não nos faz bem, nós temos que botar para fora. E sapo é uma coisa que não nos faz bem. Tá? Então, existem vários processos para fazer isso. Meditação, atividade física, conversas, né, terapias. Então, existe uma infinidade, né, de métodos para você se livrar dos sapos. Por quê? Porque se o sapo fica aí, e você vai aguentando um sapo atrás do outro, um sapo atrás do outro, um sapo atrás do outro, você vai ter uma coleção de sapo, e esses sapos eles vão ter que sair para algum lugar. Se eles não saírem, eles vão se transformando gradualmente em doença. Porque a energia, eu estou falando em termos energéticos, o sapo como energia, a energia que fica parada, ela se condensa. Então, o nosso corpo, com aquele montoeira de sapo aqui que você não botou para fora, vai começar realmente a se condensar. E muito provavelmente, como essas energias são energias de mágoa, são energias de dor, são energias de impotência, são energias de incapacidade, elas vão se condensando e muito provavelmente vão se transformar em elementos corrosivos. Então, a úlcera está criada. Quando você come uma coisa que não faz bem, imediatamente seu corpo reage, né? Seu nível de acidez aumenta e você tem aquela sensação de azia, que é uma coisa que não foi muito bem digerida, ela o corpo promove essa sensação de azia mesmo, porque não foi digerido, né? Muitas vezes você até, né, tem um vômito, porque aquela coisa que você ingeriu não foi de forma nenhuma absorvida, que ela não vai nem para frente nem para trás. Então você é obrigado, no caso, a botar para fora, né? Então, eu estou falando isso de coisas de comida, de coisas concretas, uma comida estragada, uma coisa que não faz bem, e imediatamente seu corpo rechaça, né? Agora, esses alimentos energéticos, essas situações emocionais que a gente vai engolindo, até chegar um momento em que o corpo processe isso, demora. Então a gente vai enchendo o saco. É literalmente enchendo o saco mesmo. Dessa expressão, encher o saco? É isso. A gente vai colocando as coisas para dentro e o saco vai enchendo. Chega uma hora que a gente explode. Por que a gente explode? Porque o saco teve que, né, expulsar a coisa para algum lugar. As expressões são interessantes, né? A gente não costuma prestar muita atenção, né, nessas expressões, mas é literalmente isso, né? Andar com o saco cheio, você está com um monte de sapo aqui e o sapo não vai para frente nem para trás porque não é uma energia, não é uma coisa que o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional consiga trabalhar com isso, e ele vai ser expulso de alguma forma, né? Então é importante que antes que isso aconteça, a gente libere essa energia. E é o tema da nossa live. Deixe que até mesmo
até mesmo o remédio. O remédio, que é uma coisa necessária, que é uma coisa importante pontualmente. Mesmo o remédio, é interessante que a gente permita que ele se vá. Que a gente não torne o remédio uma muleta. Não torne o remédio, que é um acessório, que é um instrumento momentâneo para nos auxiliar na nossa recuperação, para que ele se torne a nossa vida. Tá? E também existem muitas maneiras que a gente fazer isso com isso. Né? Seu Paulo das Ervas, que esteve comigo na live passada, né? E nós fizemos um bate-papo muito gostoso em relação a isso, também tem plantas medicinais que podem ajudar também nesse processo de você jogar para fora aquilo que não serve mais. Né? Então, às vezes, a gente precisa disso. Mas é importante, mais importante, é a gente observar. Observar, pessoal, com humildade e com coragem para a nossa vida e perceber aquilo que é realmente necessário, aquilo que é importante e aquilo que a gente pode deixar ir. Aquilo que a gente pode realmente abandonar. Foi importante. E é muito legal que em constelação a gente percebe isso claramente. Principalmente porque na constelação, numa sessão de constelação, e quem já participou disso, né, sabe muito bem, na constelação a gente não trabalha com a cabeça, tá? A gente trabalha com um sentir. É aquilo que o nosso corpo sente, percebe. Não aquilo que a nossa cabeça acha. Eu acho isso, eu acho que não. É muito mais a percepção do corpo, a percepção daquilo que está acontecendo naquele momento. E essa percepção, ela traz consciência. Né? E através dessa consciência existe a liberação. Então, existem assim, muitos casos, muitos relatos em que a gente está trabalhando a constelação e a pessoa ainda não permitiu que a situação pôde ir embora. A gente fica presa. Principalmente aquelas situações em que, como eu falei, a criança foi magoada. Em que você se sentiu lesado. Em que você se sentiu, né, ameaçado. Aí você gruda naquela situação. Por quê? Porque quando a gente está no papel de vítima, a gente quer achar culpados. A gente deixa a responsabilidade pela nossa felicidade na mão do outro. Né? Olha que coisa bem forte e bem interessante. Quando a gente se coloca no papel de vítima, a gente deixa a responsabilidade da felicidade na nossa vida na mão de outra pessoa. E a gente faz, infelizmente, a gente faz isso muitas vezes. Muitas vezes. E a única forma de sair disso é ter a consciência de que a gente está fazendo isso. Né? Ter a percepção, ter a consciência de que a gente está fazendo alguma coisa não significa que a gente vai deixar de fazer. Mas significa que a gente vai entender que está fazendo e que pode escolher deixar de fazer. Né? Então eu costumo dizer, um alcoólatra, para ele deixar de ser alcoólatra, ele tem que, primeiro, assumir que ele é um alcoólatra. Né? Tem aquela pessoa que você fala para ela, você é uma pessoa teimosa. Eu teimoso? Nunca, mano. Então, se a pessoa não se reconhece aquilo, como é que ela vai tentar mudar? Deus me livre, eu sou humilde por natureza. Né? Minha humildade é assim. Né? Então, se a gente não consegue perceber isso, como é que a gente vai tentar mudar? É muito mais fácil, e costuma acontecer isso, da gente querer mudar o outro. Né? Não, quem me chamou de teimoso é quem é mais teimoso ainda. Ele que mude. Né? Então a gente entra nesse círculo vicioso de sempre colocar
a culpa dos outros, para não mudar. Então, dentro dessa temática, vamos olhar para dentro e perceber aquilo que a gente pode deixar ir. Uma situação, uma dor, uma pessoa, um emprego. Já cumpriu o seu papel, então ele pode deixar ir. Então deixe que até mesmo o remédio, que foi tão necessário, tão importante, deixe ir embora. Já cumpriu o seu papel. Essa que é legal. Você percebeu, você perceber que a coisa já cumpriu o seu papel e ela já pode ficar no passado. Né? Todos bem aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitem aí, né? Seu Paulo quer fazer perguntas? Né? Estamos aqui disponíveis. Não sei se foi suficientemente claro, espero que tenha sido, né? Tem muita coisa para falar, né? A gente não consegue falar tudo em 60 minutos, né? Que é o tempo do Instagram, mas estamos aqui. Se vocês quiserem, como eu falei para vocês, se vocês quiserem, podem mandar perguntas pelo Zap, pelo Instagram, pode mandar pelo YouTube mesmo, tem lá a sinal de comentário. Vocês mandam a pergunta que a gente responde aqui ao vivo. Quem quiser também entrar aqui, alguém quer entrar aqui ao vivo agora para fazer pergunta? Vou chamar seu Paulo de novo. Seu Paulo está aqui. Vamos ver se seu Paulo quer fazer pergunta. Vamos aguardar aqui. Quem a gente manda o convite, a pessoa tem que aceitar. Você vê como são as coisas, né? Chamou de chamada. Pode fazer pergunta, eu deixo. Ah, tá bom. Eu vou fazer uma pergunta. E se o sapo for um sapo fêmea? Bom, a gente não distingue o que é sapo fêmea de sapo macho, né? Até porque é um Esse sapo que é o problema, emocional. né? A gente brinca que faz engolir sapo, mas tem Talvez muita a gente gente tenha a que tendência de segurar mais os sapos, os homens seguram os sapos fêmeas, né? E as mulheres seguram mais os sapos machos, né? Mas a gente não tem como fazer isso. deixa eu te O falar uma impor- coisa interessante. Eu sempre falo isso. Eu falo assim, por que que a mãe de santo tem que ser bem grandona, bem fartona? Para aguentar o tranco de carregar o Exatamente, sofrimento do povo. O exatamente, padre, o pastor, todo mundo. Ele tem que ter essa energia para ele poder suportar o peso da energia que chega diante dele. Porque ele fica lá na frente do púlpito, lá falando, e todas as pessoas vão lá no templo, na igreja, no centro, esperando o milagre. E o representante do milagre é o dirigente que está lá pronunciando. exatamente. Então, fica essa cobrança, né? Daí ele tem que ficar gordão. Por isso É. que a gente não pode engolir sapo. E o importante é, veja bem, esse aqui é um exemplo, não quer dizer que todas as pessoas obesas elas estejam fazendo isso. Não. É um Não, exemplo, é um tópico, né? Mas é interessante observar. Olhe então ao seu lado, veja as pessoas que têm um corpo mais avantajado e se pergunte por que que ela precisa de ter um corpo assim. Quais são as necessidades? Às vezes até a gente mesmo tem um corpo, né? Hoje em dia é muito fácil a gente ter um corpo muito além do peso necessário porque nós também estamos carregando muitas coisas, né? com certeza. E é importante que a gente também libere isso. Deixe que o passado fique no passado. Eu diria para você que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, Olha que legal. independente das circunstâncias que o mundo está sofrendo. Por quê? Porque através da terapia, eu aprendi a olhar toda a situação e ver as coisas boas que acontecem. Que legal. Então, tá um transtorno, tá uma coisa, você fala assim, mas é muito importante. Ah, independente de você ser terapeuta, de você ser médium, de você ser médico, de você ser qualquer coisa, você é um ser humano, dotado de emoções. E o que a gente aprendeu nas práticas de constelação que pudemos participar foi justamente esse olhar amoroso, esse olhar sem Exato.
preocupação, esse amor incondicional até às vezes. E dessa forma, a gente consegue prosperar. E aconteceu uma coisa boa ontem, por exemplo, que aqui a gente percebeu, a Lia ontem conseguiu olhar um incêndio sem imaginar que ia pegar fogo no mundo. Porque pegou fogo no capinzeiro aqui do lado, e toda vez que acontecia esse incidente, ela ficava muito preocupada, porque o fogo vai queimar tudo. Ela ficava apavorada, não era assustada. E ontem ela conseguiu olhar para o fogo e falar assim, nossa, foi só uma lambida assim na terra para purificar. Quem sabe queimou até o Covid que estava por ali. Isso. Não, e é Então, muito legal essa ver maneira de que... olhar é muito importante. E é isso que a gente tem que Exatamente. aprender. Isso. Mesmo aquelas coisas que a gente aparentemente julga como sendo mal, quando a gente olha com outros olhos, a gente percebe que tem coisas por detrás muito interessantes ali, né? Aquilo que a gente julga mal, a maioria das vezes são coisas que vão nos ajudar em muito, né? E eu costumo dizer, né, no grupo, né? Muitas pessoas acham que a doença é um mal, mas não, a doença é um aviso, né? A vida está te avisando, você precisa dar uma olhada nisso. Mas a escolha é sempre nossa. Eu Seu sempre Paulo, falo, é muito um obrigado. convite para repensar. Valeu. Muito Valeu obrigado por pela ter esse participação. recadinho. Deixa eu ter Volte onde não era sempre. para pensar. Tchau. Muito bem. Então, pessoal, nós já estamos nos encaminhando para o final. Alguém quer fazer outra pergunta? Seu Paulo, muito obrigado pela participação, sempre abrilhantando as nossas lives. Dá oportunidade para mais alguém dentro desse tema, tá? Deixe que até mesmo o remédio se vá. Tá? Nós estamos aqui. E tem histórias, assim, histórias realmente muito interessantes que contextualizam isso. Né? O próprio professor Décio, meu professor, né? É, também um constelador famoso, pioneiro, ele vai dizer então que ele, antes de ser constelador, né? Ele chegava cansado em casa e aí tinha que fazer a tarefa com o filho, né? Às vezes acontece isso, talvez vocês tenham passado por isso também, né? Chega cansado em casa, mas o filho está lá esperando para fazer a tarefa, para ajudar. E ele disse que ele vai lá, ele sentava, ele começava a realmente ensinar o filho, faz isso, faz aquilo, faz isso, e o filho, assim, não prestava muita atenção. E ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, tá? Ele ainda não era constelador, e aquilo foi irritando, foi irritando. Falei, mas é que eu estou aqui disponível para você, tentando te ajudar, e você não faz nada. Mais tarde ele foi perceber que o que o filho estava fazendo? O filho, né, como passou, né, o dia inteiro longe do pai, estava aproveitando aqueles minutos em que ele precisava fazer a tarefa para sentir a presença do pai. Então o filho não prestava atenção na tarefa, prestava atenção no pai, que era o que ele estava querendo. Né? Então, essas coisinhas, esses detalhes que às vezes passam desapercebidos, é que é interessante a gente olhar. Olhar com outros olhos, né? Observar o que está faltando ali. Né? Às vezes, na maioria das vezes, você está agindo com a sua maior boa vontade, né? Com a sua maior disposição, mas de forma desatenta. Né? Porque, de repente, se você respirasse um pouquinho e ampliasse a sua visão, você ia perceber que, de repente, não era nesse sentido que você podia fazer melhor, mas no outro. Né? Tá certo? Perguntas? Alguém mais quer entrar ao vivo para a gente poder responder? Fica o meu convite aqui, né, para quem ainda não me conhece, para visitar o meu canal do YouTube, dar um like. O like é importante, pessoal, porque quanto mais like a gente tem, mais o YouTube aí conhece a gente, então mais ele vai ampliando, né, a faixa de divulgação. E também se inscrever no canal, né, porque aí você pode receber as comunicações de quando a gente está ao vivo. Tá?
como eu já falei, uma próxima a gente vai trazer uma, uma pessoa da área de educação para a gente entender melhor como é que funcionam as dinâmicas, né, dos sistemas escolares, né? A gente fala muito do sistema familiar, mas ele se expande em outros sistemas, e o sistema mais próximo é o sistema escolar, certo? Bom, como vocês estão quietinhos, eu vou me despedindo de vocês, agradecendo muito, muito, muito grandemente a presença, a disponibilidade de todos. Nossa live já está finalizando, agradeço realmente, né, de boa vontade, né, que vocês estiveram aqui nos acompanhando. Se vocês tiverem questões, se vocês tiverem sugestões de temas para a gente falar aqui, tá? Eu tenho uma lista ótima, as pessoas têm me ajudado bastante a construir esses temas, tá certo? Pode mandar para a gente, pode conversar. Vocês podem conversar comigo, entrem em contato com o Zap, tá? Eu tenho uma cara de bravo, mas eu não sou tão bravo assim, só um pouquinho, né? Então vocês podem falar comigo, podem, né, solicitar contato, conversas, assim, e a gente vai, conversando, né? Enquanto essa pandemia estiver nesse nível, infelizmente a gente tem que estar à distância. Mas logo, logo, eu imagino que em breve a gente já vai poder estar fisicamente em contato com todos, né? Mas esse trabalho está lançado. Então agradeço a todos, tá? Um carinho especial e um beijo em todos, tá certo? A gente se vê. Essa live, então, vai ficar gravada no YouTube, tá? Depois, por favor, mesmo você que acompanhou a gente aqui ao vivo, vá lá, dê um like, tá? Para que a gente possa ampliar cada vez mais essa rede. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos e a gente se vê logo, logo, tá bom? Beijão, tudo de bom para vocês.